Repete comigo então: o ambiente determina a visão. Então é importante que a gente compreenda isso, porque se nós não criarmos um ambiente propício, nós não vamos conseguir ter a nossa visão desbloqueada para aquilo que Deus quer fazer. E como eu orei aqui no começo, Deus precisa abrir, quem faz isso é Ele, os olhos do seu coração. Você sabia que o seu coração tem olhos? Se a Bíblia diz que existem olhos no seu coração, é porque existem olhos no seu coração, e eles precisam estar abertos para compreender a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso acontece quando nós recebemos do Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Isso é espiritual, isso não é natural, e é preciso que venha de fato da parte de Deus. Por isso eu quero começar hoje falando a respeito disso, dessa mudança de ambiente. Nós vamos ver isso em alguns textos bíblicos, mas eu quero começar com uma variedade, de versões, para poder nós gerarmos entendimento de quão importante isso é, num único texto. Então, o ambiente em que vivemos, ele vai direcionar a nossa visão. Se nós estamos num ambiente de fé, a fé vai fluir no meio desse ambiente. E eu estou falando da sua célula, eu estou falando da sua casa, eu estou falando do trabalho, onde você trabalha, eu estou falando em qualquer ambiente que você frequenta. Se for um ambiente de fé, a fé vai fluir. Se for um ambiente de louvor, vai fluir adoração, ação de graças. Se for um ambiente de oração, vai fluir intercessão, pedido, clamor, oração. Mas se nós estamos num ambiente hostil, o que vai fluir ali é hostilidade. Se nós estamos num ambiente de dúvida, o que vai gerar ali é incredulidade. E assim por diante. O ambiente determina o estilo de vida que nós temos diante de Deus. Por quê? Porque apesar do seu espírito estar pronto, a carne é fraca, a alma precisa ser restaurada, seus pensamentos precisam ser transformados pelo poder da palavra de Deus. E esse poder, de fato, é o poder da palavra de Deus. Então, o ambiente que vivemos precisa ser transformado, ele precisa ser gerado em Deus através da palavra. Nós temos o compromisso e a responsabilidade disso. Homens, mulheres, chefes de família, com seus filhos, gere um ambiente de fé. Às vezes as pessoas ficam afastadas, cada um tem os seus afazeres, e o ambiente de fé não é gerado por conta de outras coisas, de outras preferências que cada família tem, ou que cada pessoa tem. Até mesmo dentro do ministério, dentro das células, nós estamos pecando nesse aspecto. Vamos gerar um ambiente propício através da palavra de Deus. Caso contrário, nós vamos ter muita dificuldade em avançar. E Deus está declarando que esse tempo é um tempo de avançar. Diga, vamos avançar. Mas para avançar, precisamos fazer alguns ajustes. Vamos ver alguns textos, algumas versões, na verdade, de um mesmo texto. Provérbios 29, 18 é o texto que nós vamos ler. E eu quero começar lendo. Vitor, tu copiou isso aí um por um, né? Porque tem versão que você não vai achar aí, provavelmente. Provérbios 29, 18 diz assim, na Nova Almeida atualizada: não havendo profecia, repete? Exatamente, não havendo profecia, e eu não estou falando aqui do profeta que fica prevendo o futuro, mas eu estou falando aqui da profecia, da palavra declarada de Deus. O profeta hoje é você, diga, sou eu. É claro que a igreja tem um pastor, tem um apóstolo, que é alguém que recebe de Deus e determina um avançar da igreja, mas cada um de nós é profeta no seu WhatsApp, é profeta na sua rede social, quando libera uma palavra de Deus sobre a vida de alguém especificamente. Não precisa ser uma palavra revelação, a última revelação de Deus extraordinária, não. Diga para a pessoa, por exemplo, que você sabe está passando por uma dificuldade. Você é árvore plantada junto a ribeiros de água. Pode ser até que o rio esteja secando, mas ele não vai secar. Deus vai restaurar a sua vida. Profetiza. Isso é profetizar, é declarar a palavra de Deus. Então, quando não há profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque as palavras que são passadas e repassadas são sempre palavras naturais, de origem natural, de origem física, baseadas na expectativa, na experiência, baseada naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos vivenciando. E olha, eu quero lhe dizer uma coisa, nada disso tem a ver com a palavra de Deus, nem com o poder de Deus, que é determinante sobre a sua vida. Diz amém. Mas aquele que guarda a lei, aquele que guarda a palavra, esse é feliz. Vamos avançar. O mesmo texto, quando nós lemos na King James atualizada, diz assim:
Um povo que não aceita a revelação do Senhor. Repete. Então veja que um tradutor, ele diz, onde não tem profecia, onde a palavra não é distribuída, mas existe também uma parte do povo que simplesmente, apesar de haver a palavra, ele não aceita a revelação do Senhor. A única revelação que interessa para ele é a revelação que ele mesmo tem. Então tem aquelas pessoas que são crentes, são uma bênção, mas querem ouvir diretamente de Deus. Eles querem ter um canal direto de Deus para escutar tudo aquilo que Deus fala, e se Deus não disser nada especificamente para ele, ele não consegue entender que a pregação da palavra e que a própria palavra de Deus, ela é revelação. E não existe nenhuma revelação pessoal que possa superar a revelação de Deus pela sua palavra. E se houver, é mentira, é engano, é revelação do diabo, não é uma revelação do Espírito Santo, porque Deus não se contradiz. Então, um povo que não aceita a revelação do Senhor, a palavra de Deus, é um povo sem ordem. Mas, como é que diz a última frase ali? Quem? Vamos de novo? Quem? É feliz. Eu estava lendo a esse respeito essa semana, a respeito de fé e de ambiente de fé. Eu gosto muito disso, embora seja sempre um desafio. Quem vive num ambiente de fé sempre vai viver sendo desafiado a cada vez crer mais, crer no impossível. E eu estava lendo um grande mestre nesse quesito, nessa história de fé, já falecido há alguns anos, e ele dizia que a fé, ela começa na obediência. Repete comigo essa frase: a fé começa na obediência. Como assim? A fé vem pelo e ouvir a palavra de... Então, quando você ouve a palavra de Deus, mas não vai se encaixar, como diz o versículo da King James, um povo que não aceita a revelação, porque se não aceita a revelação, nunca vai ter fé. Mas se você aceita essa revelação, você precisa agir como está dizendo na palavra. Vou dar exemplo. Falei sobre isso semana passada, ou retrasada. Deus mandou Noé construir uma, e o que Noé fez? Construiu. E o que Deus fez? Está no tempo de pausar o vídeo? O que Deus fez? Mandou o dilúvio. Deus manda o homem fazer uma coisa possível. Difícil, mas possível. Faz uma arca. Noé faz a arca e o dilúvio vem. Vamos dar um outro exemplo. Deus manda Moisés levantar a vara e falar para o mar vermelho. O que Moisés fez? Levantou a vara e falou para o mar. E o que Deus fez? Abriu o mar. Deus manda Moisés bater na rocha. E Moisés faz o quê? Mas o que Deus faz? Faz jorrar a água da rocha. É assim que funciona. Deus mandou Josué rodear Jericó por 7 dias. E o que Josué fez? Rodeou Jericó por 7 dias. E o que Deus faz? Faz a muralha cair. Deus é assim. Então a fé, ela parte da obediência. Se a Bíblia diz, é. Sabe, tem um texto de Salmo que diz assim: para sempre a tua palavra está estabelecida no céu. Então nós precisamos crer mais na palavra e crer menos nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. A nossa percepção sempre será enganosa, porque ela é factível de engano por parte do diabo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus disse: passarão os céus mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus permanece contra os seus sentimentos, contra as suas emoções, contra aquilo que é natural. Por isso Isaías 60 diz: o povo está em trevas, mas sobre ti vai refletir e refugir a glória de Deus. E tem muito crente que não experimenta a glória de Deus. Por quê? Porque rejeita a revelação. Vire para quem está ao seu lado e diga: não rejeite a revelação de Deus. Provérbios 29, 18. Young, essa é uma versão, não na verdade é uma versão, mas é uma transliteração. Ele é um erudito no hebraico e no grego, e ele fez uma transliteração, ou seja, o texto não está arrumado, conforme o hebraico diz, ele colocou aqui, e diz assim: sem visão o povo fica... Sem visão o povo fica nu, exposto.
Então é por isso muito importante que os olhos do nosso coração sejam abertos para que nós possamos ter a visão. Tem alguém me entendendo? Estou falando grego. É preciso que os olhos do coração sejam abertos para que a gente tenha visão, não a visão do natural. A visão do natural até cego tem, mas a visão espiritual daquilo que Deus está movendo. E se Ele diz algo, faça, porque a palavra dEle vai permanecer contra qualquer circunstância, e Ele faz o impossível acontecer quando existe alguém que obedece a sua palavra. Se você não consegue crer, obedeça, até que a fé encha o seu coração e você veja o resultado. Diz amém. Sem visão o povo fica exposto, fica nu, mas quem guarda a lei, quem guarda a palavra, grande é a sua felicidade. Essa é a palavra de Deus. Para concluir, um texto parafraseado da Bíblia Mensagem, diz assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, vamos repetir juntos? Deus deixou de fazer? Não. O problema é que as pessoas não conseguem ver. Por isso é importante que a visão seja escancarada, a visão seja aberta, e isso é espiritual. Preguei aqui algum tempo atrás, talvez no ano passado, o perigo do eu-evangelho. É o evangelho que está sempre centrado no eu. E nós precisamos ter um evangelho centrado em Cristo, para deixar de ser um evangelho de retórica e passar a ser um evangelho de poder. Porque quando o poder de Deus acontece na sua vida e se manifesta em você, até os cegos vão ver que Deus está agindo. Então, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, ou seja, nos seus próprios pensamentos, ficam trôpegos, tomam decisões baseadas simplesmente na alma, no pensamento, na razão, no natural, e começam a tropeçar em si mesmo, e Deus continua mostrando um caminho. É preciso que essa visão seja restaurada em nome do Senhor Jesus. Mas, diga mais, quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Por isso eu tenho dito há tanto tempo: onde estão os abençoados do Senhor Jesus? Você é abençoado quando você consegue ter a revelação. Bate aí na mão de quem está do seu lado, não fica com a mão para cima. Sabe, quando você tem a revelação, tem a visão, você é abençoado. Mas quando você não tem a visão, sabe o que acontece? Você tropeça nas suas próprias intenções, você tropeça nos seus próprios medos, você tropeça nos seus próprios sentimentos e nas suas emoções. Mas você é um abençoado, diga eu sou. Então, fique ligado na revelação de Deus. A revelação de Deus é que vai abrir os seus olhos para que você possa ter essa visão extraordinária. E vamos ver alguns exemplos. Selecionei 3 para a gente trabalhar, exemplos práticos do que eu acabei de falar aqui, baseado no livro de Provérbios. 2 visões, repete comigo, 2 visões que precisam ser abertas. Esse texto ele é maravilhoso, é a conversão de Saulo. Eu peguei a parte final aqui, mas todo mundo sabe que Saulo saiu de Jerusalém e ia para Damasco para poder prender alguns cristãos, e Jesus apareceu para ele e o interceptou naquela jornada. Ele caiu do cavalo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E quando ele se levanta, ele levanta cego. Paulo estava cego. Cego, porque ele achava que via, ele via do ponto de vista natural, ele via do ponto de vista da lei que ele seguia, mas Jesus precisou deixar ele cego para que ele pudesse passar a perceber a realidade espiritual daquilo que Deus está fazendo. Sabe, às vezes dentro da própria igreja, preste atenção nisso, é por isso que o culto da manhã é especial, né? De noite eu não vou falar sobre isso, mas dentro da própria igreja tem pessoas que acham que está trabalhando para Deus e está trabalhando contra o progresso do evangelho dentro da igreja, porque tem suas opiniões, tem os seus gostos, mas é importante, não nada contra a opinião de quem quer que seja, mas é importante que a palavra seja estabelecida sobre a igreja, e a revelação de Deus possa nos fazer prosperar. Por exemplo, ser líder de célula é muito difícil. Isso é o que se diz por aí, mas ninguém diz
que o líder de célula, ele se enquadra no versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 3, porque aquele que leva pessoas à justiça vai brilhar pela eternidade como uma estrela no céu, mas o tolo que diz que ser líder de célula é difícil, é trabalhoso, é complicado, ele afasta pessoas da liderança e tira o galardão das pessoas em vez de levá-las para Jesus. Ninguém disse amém, mas é esperado que não diga mesmo. Porque torce as coisas do ponto de vista natural, do sacrifício, da dificuldade, e aí não consegue fluir e não consegue receber de Deus, não vai reinar com Cristo, diz misericórdia. E nesse texto aqui, duas visões precisavam ser restauradas. Uma era de Paulo, mas a outra era de um varão chamado Ananias. Como é que é o nome dele? Ananias, graça de Deus. Atos 9, versículos de 10 a 18, fala sobre isso. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Disse para ele, Ananias, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Era um homem de Deus, acostumado à visão. No versículo 11 diz assim, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, agora Paulo, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Mas qual era o problema? Respondeu Ananias, está aqui, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa. Eu tenho o quê? Ouvido muita coisa, oh meu Deus, mas Senhor, eita, me perdi aqui no versículo, onde é que está o muita coisa no meio de tanto? O 13, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus servos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Essa era a visão de Ananias, ele era um homem de Deus, mas ele estava ouvindo coisas, as coisas eram mentiras, não, mas se a gente voltar lá na versão King James, atualizada, vai dizer assim, quem não consegue entender a revelação de Deus, não consegue aceitar a revelação de Deus, não consegue perceber o processo de Deus. Ananias só conseguia ouvir aquilo que diziam para ele, ele só conseguia ver aquilo que os olhos naturais deles viam, mas naquele momento Deus estava abrindo a visão dele. Por quê? Porque os propósitos de Deus são muito maiores do que a nossa opinião pessoal, do que o nosso sentimento, do que o nosso gosto. Ser pastor de uma igreja é ser contrariado o tempo todo. Faz parte do processo, muitas das vezes de maneira errada, em outras maneiras, de outros momentos, em outras situações, de fato a visão precisa ser corrigida, porque Deus está fazendo algo extraordinário e quer fazer algo extraordinário no nosso meio nesses dias. Isso não é para depois, mas nós precisamos ter os olhos do nosso coração abertos e dispostos a esse procedimento de Deus. Diz amém, tem algum crente aqui? O versículo 15 diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá. O que ele disse para Ananias? Ananias queria ir, mas ele disse, então a fé começa na obediência. A fé começa na obediência. A gente diz, eu não posso, mas Deus está dizendo, vai que eu vou ser contigo. Se Davi não tivesse ouvido a voz de Deus, enfrentado Golias tinha vencido aquele povo, mas Deus só deu a vitória para ele quando ele foi. Deus só deu a vitória para Josué, por exemplo, quando atravessou o Rio Jordão, quando os caras que estavam carregando a arca pisaram, quando o pé dos sacerdotes ali pisaram na água, o Rio Jordão parou. Tem que ir, vira para quem está ao seu lado e diga assim, tem que ir, tem que obedecer. Mas eu não acredito, obedeça. Depois você vai ver que vai fazer todo sentido, quando Deus abrir portas para você e fazer coisas extraordinárias acontecer. Às vezes a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais conservador, porque quando é mais novo é mais irresponsável. Se der, deu. Se não der, não deu, mas quando fica mais velho, fica preocupado com outras situações. É preciso avançar. Vire para quem está ao seu lado e diga... Agora ouça o que a pessoa que está do seu lado está te dizendo, é preciso avançar.
Então Deus disse para Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias fez o quê? Foi. Deus disse a Ananias: vá. E então Ananias foi. É difícil entender isso. Mas Deus não falou comigo. Está falando aqui. Naquela época não tinha Bíblia escrita, mas agora está escrita para você obedecer. Qual o seu nome? Pois é, o Senhor está dizendo para você aqui no versículo 15, mas o Senhor disse não, isso não é comigo. Então, irmão, eu não posso fazer nada por você. Nem Deus pode fazer nada por você se você acha que nada é com você. Mas o que Deus está lhe dizendo, qual o seu nome mesmo? É vá. Vá. Para Noé ele disse: construa a arca. Para Moisés ele disse: volta para o Egito. Para Josué ele disse: circula aí Jericó. Que coisa de maluco ficar circulando Jericó. 7 dias, não foi um só não. Tem que ser maluco 7 vezes. Quando o machado caiu na água, Eliseu jogou um galho de água para o machado boiar. Desde quando o ferro boia? Desde quando Deus o manda boiar? Mas se Eliseu não joga o galho lá, que representa a cruz, o madeiro, você acha que uma coisa ia boiar? Não! Quem crê que Deus é o Senhor do universo? O duro é que Ele depende de você. Fala misericórdia. Por isso Jesus disse que Ele precisava ir, para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo nos convenceria e nos levaria a toda verdade. O inimigo vai trabalhar e já está trabalhando na sua mente, talvez a sua própria consciência já esteja trabalhando na sua mente, para dizer que essas coisas são utópicas, mas você sabe pelo poder do Espírito Santo, que cada uma dessas palavras está testificando no seu coração. E se a sua teimosia, ela impede, se o seu orgulho, ela impede você de fazer o que tem que ser feito, é preciso que alguma coisa dentro de você seja quebrado. Quem entendeu diz amém? Então Ananias foi e entrou na casa. Agora vamos ver a segunda visão que precisava ser refeita. E entrou na casa e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente. Quando? Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Depois, levantou-se e foi batizado. E a vida de Paulo mudou. Agora já parou para pensar, se Ananias não tivesse feito o que Deus mandou? Hoje nós não teríamos simplesmente Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Coríntios. Não tinha nada disso, porque Paulo ia continuar cego. Mas alguém com medo, precisou ir e dizer: irmão Saulo, o Senhor me enviou até você, e eu vou impor as mãos sobre você, você vai voltar a ver, agora você vai voltar a ver, vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser batizado hoje mesmo. Diz amém, irmão? Talvez você seja, eu acho que todo mundo quer ser Paulo, né? Mas talvez você seja Ananias, porque nunca veria um Paulo se não houvesse o Ananias para ir lá e entregar o recado. Deus tem propósitos na vida de cada um de nós, de cada pessoa, e nós precisamos cumprir isso, e mesmo que você não veja possibilidades, o que eu quero lhe dizer é: obedeça ao que a palavra está dizendo para você. Diz um amém aí, mesmo que seja um amém baixinho. Mas por que essas coisas são assim? Ananias vivia dentro de um ambiente de medo, e Deus precisou reverter esse ambiente na sua mente. Porque onde o medo habita? O medo, a culpa, a condenação, essas coisas todas moram dentro da nossa cabeça. As impossibilidades moram dentro da nossa cabeça. E Deus precisou reverter esse processo. Sabe, Deus quer reverter processos na sua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque é preciso que o ambiente que você vive seja mudado. Inclusive o ambiente dessa igreja.
Porque uma igreja, um culto retórico que se fala, que se prega, que se canta, que se ora e as coisas não acontecem, não é um ambiente de fé, de adoração, de oração e de poder de Deus. O ambiente precisa ser restaurado em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o ambiente propício, ele facilita o mover de Deus. Milagres acontecem, Jesus é glorificado. Não eu sou glorificado, Jesus é glorificado. Que ele cresça e eu diminua. A gente canta isso, mas no fundo, não é bem isso que a gente quer. Quer dar relatório, dizer porque eu fiz, porque eu aconteci, porque a minha equipe, porque a minha célula, porque a minha igreja. Precisa ter um ambiente em que Cristo seja o centro do ambiente, não eu. Menos de você, irmão, menos. Vira para quem está ao seu lado, diga menos. E mais de Cristo. Deixa Cristo aparecer, você diminui e Ele aparece, e a glória de Deus se manifesta através da sua vida. Por isso eu vou contar uma história para você, que nem Jesus mudou o ambiente. Pergunta para quem do seu lado, pode isso? Pôde. Nem Jesus trabalhou para mudar o ambiente, mas Ele pegou a pessoa que Ele precisava restaurar e tirou do meio do ambiente para poder fazer um milagre lá fora. Meu Deus, que cidade é essa? Sabe, mas o Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio hoje para transformar essa igreja precisa ser um ambiente propício para o milagre, sabe, o Espírito Santo veio transformar isso aqui em Pentecostes, na descida do Espírito, mas Pentecostes significa festa da colheita, nós precisamos colher aquilo que o Espírito Santo já plantou, diz um amém, que sejamos sensíveis a isso, para que ninguém precise sair dos nossos cultos para receber um milagre em algum outro lugar, que ninguém precise sair das nossas células, das nossas reuniões, da nossa comunhão, para receber um milagre em outro lugar, né? Que não passe de nós essa oportunidade. Marcos capítulo 8, 22 e seguintes diz assim: e eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão, Jesus fez o quê? E levou para onde? Para fora do povoado. Diga assim, para fora do povoado. Esse milagre é um milagre marcante na vida de Jesus. Primeiro que ele usou um método inusitado. Ele cuspiu no olho do cego. Passou saliva no olho do cego. Depois impôs as mãos sobre o cego. E Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? O cego levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mas Jesus, mais uma vez, colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos. E a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. E Jesus mandou-o para casa, dizendo para ele: não entre no povoado. Por que Jesus precisou fazer um milagre em 2 tempos? Mateus capítulo 11, versículo 21, Jesus comenta a respeito dessa cidade. Olha só o que ele diz: ai de você, Corazim, ai de você, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles já teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Nós estamos falando aqui de cidades hostis, de incrédulos por natureza. Quando Jesus coloca a saliva nos olhos do cego e toca nele, e a visão dele é restaurada parcialmente, eu fico me perguntando, será que não são resquícios da mentalidade de Betsaida que ainda estavam naquele homem? Ele não conseguiu ser curado pelo próprio Jesus, pelo próprio Filho de Deus, de maneira instantânea, como todo mundo. Mas Jesus não desiste, essa é a boa notícia. Às vezes a nossa mente está tão impregnada com relações, com razões naturais, com coisas do nosso pensamento, do nosso conhecimento empírico, das nossas experiências. Sabe, às vezes é difícil para quem vive numa igreja há muito tempo ler a Bíblia sem ter preconceitos do seu próprio conhecimento, daquilo que aprendeu ao longo da sua vida. E Deus está falando coisas novas e às vezes a gente não quer ouvir as coisas novas, não quer receber a revelação. E aquele homem, o próprio Jesus, precisou de 2 momentos para curá-lo. E eu tenho praticamente convicção, é a minha opinião, mas é praticamente convicção de que
a impregnação do pensamento de Betsaida, do pensamento incrédulo e hostil de Betsaida estava na mente daquele cara, e ele precisou até mesmo Jesus de fazer com que aquele pensamento fosse destruído, para que ele pudesse ver novamente. Sabe, a boa notícia disso tudo é que Jesus está disposto a tocar em você mais uma vez. Jesus está disposto a tocar na sua vista mais uma vez para que você seja aberto, a romper e a destruir os pensamentos, as razões, os argumentos, os questionamentos, tudo isso que vem do seu passado, da sua história, assim como Ananias, tudo aquilo que ele ouvia, e nós ouvimos tantas vozes hoje, são dezenas de vozes hoje, e hoje todo mundo tem voz, a internet deu voz para todo mundo, isso é muito bom, por um lado, mas é preciso ter sabedoria para saber o que nós estamos ouvindo das pessoas. E as pessoas têm muito mais prontidão em ouvir os colegas do que ouvir a Deus. Eu sempre digo isso para as pessoas, não me importa se você não ouve o meu conselho. O meu conselho pode não servir de nada para você, despreza ele. Mas o conselho de Deus, quando é pregado a palavra de Deus através da minha boca, esse você precisa ouvir, precisa escutar, precisa colocar isso em prática. Isso é a diferença entre vida e morte, entre sucesso e fracasso, entre prosperidade e pobreza, entre saúde e doença, entre vida e morte, repito mais uma vez. Então o texto diz que Jesus colocou novamente as mãos sobre o homem, então os seus olhos foram abertos, que em nome do Senhor Jesus, a própria mão de Deus esteja sobre a sua vida mais uma vez, de maneira que seus olhos estejam abertos e você possa avançar. Deus quer que você avance nessa terra e faça exatamente aquilo que Ele está fazendo. Para de tentar fazer o que você quer e procura fazer aquilo que Deus está fazendo. Quando você faz aquilo que Deus está fazendo, tem prosperidade, porque aí Ele vai na frente, abrindo o caminho, como diz a Cassiane, vai tirando o espinho, vai quebrando corrente. Mas quando você faz o que você quer, você está fazendo o que você quer, você é temoso, faz o que você quer e quer convidar Deus para o seu barco. Deus não quer entrar no seu barco para você fazer o que você quer, mas quer entrar no seu barco para dirigir o barco. Tem que dar o timão para Ele. Ele vai controlar o leme, não você. Vire para lá, para quem está do seu lado aí, e diga assim: desiste de controlar Deus. Desiste de controlar Deus, desiste de controlar Ele. E quando as pessoas pregam a palavra de Deus para sempre está estabelecida no céu, se Deus diz, é. Que seja gerado entre nós, portanto, esse ambiente de fé. Fé é essa que nos levará a milagres de cura e de restauração. Sabe, a visão aberta, diga visão aberta, revela, sabe o quê? Pergunta para quem está do seu lado, e não tem tempo para enquete, né? A visão aberta revela o quê? Vou lhe dizer o que revela. Ela não revela a sua fraqueza, nem a sua impossibilidade. A visão aberta revela a fraqueza do inimigo. Quando Deus abre os seus olhos, Ele não vai abrir os seus olhos para mostrar o quão fraco você é, mas Ele abre os seus olhos para mostrar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Ele mostra, a força dEle está em nós. E eu orei aqui por pastores e líderes para dizer que 3 coisas precisam ser reveladas, em revelação e em sabedoria. Olhos precisam ser abertos para isso, esperança no chamado. Se você não conclui o seu chamado, pessoas vão morrer por causa disso. Então tem gente que tem esperança, a esperança de vida delas, de respeito à palavra que você prega, a vida que você leva, o testemunho que você dá. Falar de uma herança que é nossa em Cristo, a mesma herança lá de Abraão, fala de provisão, de prosperidade, de saúde, de longevidade, de tudo aquilo que você coloca as mãos vai prosperar. Então os olhos precisam ser abertos para isso, e não começar a desistir, cada vez que você começa e desiste, você tem que voltar para o final da fila. Mas fala muito mais a respeito do poder que atua em você. Sabe, o poder do Espírito Santo que atua em você é o mesmo poder que atuou em Jesus. Então o Espírito Santo ele vem revelar a verdade para você. A verdade é que o inimigo está derrotado, ele é fraco e você vai avançar. Diz amém. Mas tem muito crente amedrontado, com medo desse adversário que já foi derrotado. Então creia que a visão aberta, ela revela a fraqueza do inimigo. Mas a visão fechada, obscura,
ela encobre a sua verdadeira força e vai realçar o poder do seu adversário. Por isso é tão importante estudar e aplicar a revelação bíblica na nossa vida. Não estudamos a Bíblia para debater pontos de vista, mas para aplicar a revelação às nossas atitudes diárias. Vamos ver então o exemplo de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículos de 16 a 18, diz assim: o profeta respondeu para o seu servo, para o seu discípulo: não tenha medo. Por quê? Porque Samaria estava cercada por exércitos do inimigo. E o que o jovem conseguia ver? O jovem e toda a cidade só conseguia ver os inimigos cercando cavalos, carruagens, homens de guerra, todos eles armados, cercando a cidade. Isso é que os olhos naturais veem, mas, diga mais, diz assim, Eliseu orou. O que Eliseu fez? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A oração foi muito rápida. Abre os olhos deles para que eles vejam. E o que ele viu? O que aquele jovem viu? Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias. Diga, colinas cheias. De quê? Diga, cavalos e carros de fogo. De Eliseu. Sabe, essa é a visão espiritual. O inimigo natural parece ser muito forte, mas o nosso poder espiritual é muito maior, diga, muito maior do que todo o poder do inimigo. Agora nós estamos avaliando a nossa vida, os nossos conceitos, simplesmente em cima daquilo que nós estamos vendo, tocando e provando. Meu Deus, não seja escravo dos seus sentidos, mas seja dependente do Espírito Santo na sua vida. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor e disse assim: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Glória a Deus. Eu me lembro de um tempo atrás, que tinha uma confusão aqui, ali no conjunto residencial. Nós estávamos reunidos ainda lá no sítio, ou na 44, não lembro, ou no prédio. E assim, houve um burburinho, uma revolta, uma ameaça da parte de um novo comando aí na cidade, no bairro, e Deus falou para mim assim: não se preocupe, continue pregando, continue avançando, porque eu coloquei neles um medo terrível de vocês, não vão mexer com vocês, ninguém vai mexer com vocês aqui. Fiquei fortão. Eu não sei quem lembra disso, a gente esquece, né? Mas nós avançamos muito, e está chegando a hora de nós avançarmos de novo. Às vezes a gente vê cercado. Será que isso é alguma coisa que parece comum para nós? Às vezes nós estamos cercados por situações, circunstâncias, até por barricadas, mas eu quero dizer para você que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Nós não estamos aqui para sermos aprisionados, diminuídos, nem retroceder, mas nós estamos aqui para avançar. Diga para você mesmo: eu vou avançar. Sabe, ali naquele caso, olhava, o jovem de Eliseu andava com Eliseu o tempo todo. Ele comia com Eliseu, ele dormia no mesmo quarto, acampavam juntos, ele jogava água, ele convivia, era um discípulo de Eliseu. Ele compartilhava a vida de Eliseu, mas cada um via de um jeito. Às vezes a gente está no meio de pessoas, mas se o ambiente não for propício, um vai ver de um jeito, o outro vai ver de outro. Nós precisamos olhar na direção de Cristo. Diz amém. E ali a visão precisava ser restaurada. Sabe, a realidade natural era uma, mas a realidade espiritual era outra, completamente diferente. E hoje, diga assim, hoje nós vamos orar para que todos nós possamos ver além das circunstâncias e assim possamos avançar. Diga comigo, avançar. Segundo a revelação de Deus para nós, sejamos todos movidos e impulsionados pela vontade, pelo Espírito Santo de Deus. Diz amém. Quando os espiões voltaram da terra prometida, a maioria deles só conseguia ver o natural. Todo mundo viu as frutas enormes, as fontes, as belezas, mas também eles viram demais o poder do inimigo. Porque a visão deles estava obstruída, focada apenas na questão da dificuldade. Eles não conseguiam ver o mais importante. E o mais importante é diga, promessa. Muito mais importante que a dificuldade é a promessa. Muito mais importante do que a crise é a promessa. Muito mais importante do que qualquer coisa é a promessa de Deus sobre a minha vida.
É isso que me impulsiona, é isso que precisa impulsionar você. Sabe, não importa, nós vamos continuar e nós vamos avançar, porque Deus vai nos dar vitória. Não é nada mais diferente que Josué e Caleb disseram: esses inimigos são como pão, nós vamos mastigar eles. Sabe, as nossas adversidades são como pão, mesmo que seja pão integral, nós vamos mastigar eles. Toma um cafezinho do Edu e come essa adversidade, avança em nome de Jesus, sabe? Não temos que ter os olhos focados na crise, no problema e na dificuldade, mas os nossos olhos, diga que os meus olhos sejam abertos hoje para a promessa de Deus, e que o ambiente que eu vivo seja um ambiente de fé e de visão, em nome de Jesus.